Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu me chamo Joubert, estamos aqui mais uma vez nesse Atos 8 para falarmos sobre mais um dado da nossa doutrina católica. E hoje o dado muito importante, porque dele é que provém todos os outros dogmas da nossa fé, as nossas verdades de fé, que é o dogma da Santíssima Trindade, o mistério da Trindade. Mas vamos pedir do Espírito Santo para que ele nos ilumine, para nos dar o entendimento devido para esta catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, falar sobre a Santíssima Trindade é sempre algo muitíssimo desafiador, porque é um tema que você vai falar, você vai pegar as referências doutrinais e tudo mais, mas nunca vai esgotá-lo, porque é um mistério. O mistério não se entende, mas o mistério se contempla. Nós podemos falar acerca desse mistério e do que nos foi revelado na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, e que o magistério da Igreja nos fala sobre a Santíssima Trindade. Nós não conseguiremos, porque não teremos um acesso até mesmo cognitivo ao que a Santíssima Trindade significa, o que ela representa, o que ela é. Mas podemos falar, como eu disse, acerca disso. E nós podemos falar primeiramente, então, da manifestação bíblica da Santíssima Trindade. Como que Deus se revela a nós. Primeiramente, como já falamos em outras catequeses, nós temos o que nós chamamos de teologia natural. A teologia natural é como, a partir do criado, daquilo que é criado, nós chegamos ao Criador por um esforço, pela graça de Deus, obviamente, mas por um esforço intelectual, podemos chegar ao Criador. Essa é a teologia natural, a revelação natural. Mas também temos a revelação sobrenatural, uma vez que o coração do homem está disposto, como nós sabemos, o homem que é naturalmente religioso, ou seja, busca algo que é exterior e superior a ele, sempre buscou o transcendente, então já tem o coração predisposto a receber a mensagem de Deus, a mensagem do transcendente, a revelação. E Deus vem a nós, já desde o Antigo Testamento, a partir de Abraão, dos patriarcas, Isaac, Jacó, temos Moisés, temos os juízes, os reis, os profetas, e na plenitude dos tempos, então, se encarna o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo se encarna no seio da Santíssima Virgem Maria e vem nos anunciar o Pai, nos anunciar a verdade do Pai, quem é o Pai, e também nos anuncia, nos dá o Espírito Santo. E é interessante que logo na encarnação do Verbo, na anunciação, nós já temos ali a revelação da Santíssima Trindade. Vamos acompanhar em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 seguintes. Ok? Vamos acompanhar. Diz o seguinte: Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti,
e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Só nessa passagem aqui, o anjo já revelou para nós a existência da Trindade. Maria vai ficar grávida pela força do Altíssimo, em que será gerado no ventre dela um filho que será chamado Filho do Altíssimo. Ou então, não é o Altíssimo, mas o Filho do Altíssimo. E a força do Altíssimo é o Espírito, né? Que virá sobre Maria a sombra do Espírito Santo. Então aqui já se fala do Altíssimo, do Filho do Altíssimo e da força do Altíssimo, que é o Espírito Santo. Então aqui logo na anunciação, na encarnação do Verbo, nós já temos a revelação da Santíssima Trindade. Antes da gente continuar biblicamente, vamos entender o que a Igreja fala sobre a Santíssima Trindade no parágrafo 234. Diz o seguinte assim, sobre o mistério da Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os mistérios da fé e é a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial nas hierarquias das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, ele traz para nós a história do povo de Deus, mas não só isso, ele traz a história de Deus com o seu povo. Deus que intervém no tempo e na história para poder conduzir o seu povo à terra prometida e depois para conduzir o seu povo à salvação em Jesus Cristo. Essas intervenções de Deus no tempo e na história são toques de Deus na nossa história, já são manifestações da Trindade, embora não fosse conhecida dessa forma, porque o povo ainda não tinha maturidade para entender a Trindade no Antigo Testamento, esse conceito de Trindade, pois era cercado por povos politeístas, então não teriam a base necessária para entender um único Deus em três pessoas. Então, Deus age ali como, na sua essência, una, mas somente em uma pessoa, né? A pessoa do Pai, ou então quando age na pessoa do Verbo, não é dita dessa forma, né? Estudos mais profundos, exegéticos, né? A gente vai notar algumas manifestações do Antigo Testamento que levam a crer, sim, de forma exata, que é a manifestação do Verbo, né? E a manifestação do Espírito de Deus também há, mas eles não são categorizados assim como Trindade, certo? Então, como nós já vimos, né, o que a Igreja fala, né, que Deus, na história da salvação humana, conduz o seu povo, né, e é interessante, essa intervenção de Deus nós chamamos de economia da salvação. Essa palavra economia, né, é muito relacionada à administração, mas tem um certo sentido disso sim, porque a palavra economia do grego está muito para arrumar a casa, cuidar da casa, estabelecer ordem. E era isso que Deus fazia quando tocava o seu povo, quando cuidava do seu povo. Ele arrumava a sua casa, arrumava o seu povo. Então, quando você ouvir falar sobre economia da salvação, você está ouvindo falar, então, sobre história da salvação. O modo que Deus conduziu o seu povo à terra prometida e conduziu o seu povo à manifestação de Jesus Cristo. Outra passagem bíblica também, que é importante a nós, é o batismo de Jesus, que nós encontramos em Marcos, capítulo 1. Vamos pegar Marcos, capítulo 1, os versículos de 9 a 11. Diz o seguinte: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Aqui uma manifestação clara da Santíssima Trindade, essa teofania, né, trinitária, Deus que se manifesta
E é interessante entender o que diz a igreja sobre o dogma de que Deus, ele é uno na sua essência, na sua natureza, na sua substância. São palavras sinônimas, ok? Natureza, essência, substância, nesse caso aqui elas são sinônimas. E ele é trino nas suas pessoas, uno na sua essência e trino nas suas pessoas. Esse único Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, três pessoas distintas e também distintas em suas relações, em que eles se relacionam entre si e também se relacionam com o criado, aquilo que eles criaram, certo? Por quê? Porque eles precisam? Não, porque eles querem, porque Deus se basta em si, porque Deus, ele não está sozinho, né? O Deus único não está sozinho. Não são três deuses, mas um único Deus, porque é uma única natureza, uma única essência, mas são três pessoas. Se você chega ao ponto de dizer assim, mas isso é complicado demais, ou que isso parece ser um pouco incoerente, como é que é um e três pessoas? Bom, se isso dá um nó um pouco na sua cabeça, parabéns. É isso mesmo. Né? Isso dá um pouco de nó na nossa cabeça, porque nós podemos conceituar, verbalizar, codificar com palavras, com letras, mas entender o que é de fato, como eu disse no princípio, nós não conseguiremos entender, porque é mistério, certo? Tem uma outra passagem também em Marcos, que nos ajuda a elucidar um pouco essa manifestação da Trindade, que é em Marcos capítulo 9, versículo de 2 a 8, que diz o seguinte, é a transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, a sós. Então foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como nenhuma lavadeira da terra poderia branqueá-las. Apareceu-lhes então Elias e Moisés falando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Na realidade, não sabia o que falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz, este é meu filho amado, escutai-o. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus com eles. Essa nuvem que os cobre com sua sombra é a presença do Espírito, a voz que vem entre as nuvens é o Pai, e o Filho já está ali transfigurado, né? Então, é uma manifestação da Trindade. E é interessante que Jesus corrobora a existência da Trindade, não só em suas manifestações, mas sobretudo também nas suas palavras, quando em Mateus capítulo 28, ele vai dizer o seguinte para nós, no versículo 19. Deixa eu pegar aqui. E depois fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são palavras de Jesus, né, em que já coloca a Trindade aqui, certo? Jesus afirma, corrobora a Trindade. Mas, como nem tudo são flores, não é verdade? Já era de saber. A igreja que sempre acreditou, a partir da revelação em Jesus Cristo, na Santíssima Trindade, esse Deus que existe eternamente, porque Deus é atemporal, ele está acima do tempo, o tempo é uma invenção de Deus para nós, certo? Deus é atemporal, então eternamente ele gera o Filho e o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas a igreja sempre encarou dessa forma, do modo que foi revelado. Mas na igreja, sobretudo nos primeiros séculos, 3º, 4º séculos, nós tivemos as chamadas heresias trinitárias, que eram as heresias, né, um modo de pensar teológico que iam contra a revelação. Certo? Eu vou expor para vocês aqui algumas heresias, para ficar mais elucidado para nós o que falavam e o que a igreja diz. Não, o que a igreja diz eu já disse, né, mas o que essas heresias falavam.
eram heresias trinitárias, mas que eram contra a Trindade, mas em primeiro lugar eram chamadas também de heresias cristológicas, porque iam contra a divindade ou a humanidade de Jesus, e isso obviamente afeta a Trindade, certo? E nós temos então uma heresia chamada de arianismo, criada por um padre chamado Ário, lá para o lado do século IV, por aí, que ele negava a consubstancialidade do Filho com o Pai. Ou seja, lembra da que eu falei que a Trindade tem uma única essência, uma única natureza, uma única substância, mas são três pessoas? Ário então negava que Jesus era a força da mesma substância do Pai. E se ele não é da mesma substância do Pai, ele é inferior. Logo, ele é criado, ele não é gerado. Ou seja, ele não é Deus. Embora Ário defendesse que Jesus fosse uma criatura perfeitíssima, a melhor das criaturas, ele era criado pelo Pai, certo? Não era, então, Deus. Então, depois, mas o arianismo foi condenado, sobretudo, no Concílio de Nicéia, em 325, quando nós começamos, então, para poder definir melhor dogmaticamente a natureza divina de Jesus Cristo, com o símbolo niceno. Né? Depois vai se tornar símbolo niceno, constantinopolitano, em 381 em Constantinopla, onde ele vai ser terminado. Mas já em Nicéia nós já tínhamos definidos, né? Os padres conciliares e o Espírito Santo já haviam discernido e decidido que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado e consubstancial ao Pai. Consubstancial ao Pai. A palavra em grego que fala de substância é ousia, né? Ou rusia. Então Jesus, a palavra que diz ser consubstancial é homoousios, né? Jesus então é homoousios tu patri, consubstancial ao Pai, certo? Então isso foi decidido em concílio. Então a igreja já tinha naquilo que ela sempre acreditou, mas como foi colocado em xeque, ela fez um concílio para poder corroborar o que vinha da revelação para nós, certo? E depois do arianismo nós temos o macedonianismo ou os pneumatômacos. Pneumatômaco significa inimigos do espírito, e também vem de um patriarca, o bispo de Constantinopla, chamado Macedônio, que ele dizia que o Espírito Santo é criado pelo Filho para servir o Pai e o Filho, né? Então, o Espírito Santo não seria Deus. Isso é contra a Trindade. Não seria da mesma substância, da mesma essência, da mesma natureza, mas seria inferior, seria um servo do Pai e do Filho. O imperador já católico Teodósio I foi quem colocou fim a essa heresia, certo? E depois nós temos outra heresia chamada de monarquianismo ou subordinacionismo, que diz o quê? Que Jesus foi criado pelo Pai para se encarnar no tempo e no espaço e continuou subordinado a ele. Essa heresia diz que Jesus não pré-existia com o Pai, conforme acreditamos, né? Mas que por conta da necessidade da encarnação e da salvação, no momento da encarnação, então, Jesus Cristo seria criado pelo Pai. Então, houve um tempo, como diria Ário, né? Houve um tempo que o Pai não era Pai. Ele só passou a ser Pai a partir da encarnação, né? E foi subordinado ao Pai. Então, por isso que é chamado de subordinacionismo. Também tem uma outra heresia chamada adopcionismo. Essa palavra lembra a palavra adotar, e é mais ou menos isso mesmo, que vai dizer que Jesus, nascido de mulher de vias normais, por concepção normal, não era virgem, então a Santíssima Virgem Maria, ele era filho de José de fato, e então no ato do seu batismo, ele então é adotado por Deus e recebe todo o revestimento e força do Espírito Santo para fazer a sua missão de Messias, e na cruz ele é abandonado por Deus. Então Deus o adota naquele momento e depois
o deixa, né, para que ele pudesse cumprir a sua missão. E também existe a heresia chamada de modalismo ou sabelianismo, porque foi criada por um padre chamado Sabélio. O modalismo, ele vai dizer o quê? Que só existe um único Deus em sua essência, até aí tudo bem, mas uma só pessoa, a do Pai, quer dizer, que nem é Pai, né? Porque existe uma só pessoa, que ele se mostrou com faces diferentes, o mesmo Deus, com faces diferentes na história. Esse Deus ora se mostra como Pai, ora se mostra como Filho e ora se mostra como Espírito, o Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa e não três pessoas diferentes. Então seria um modo de Deus trabalhar pedagogicamente com a humanidade. Ora se mostrando como Pai, ora se mostrando como Filho, ora se mostrando como Espírito. A igreja não aceita isso. A igreja, o que diz, um único Deus em sua natureza, essência e substância, mas que tem três pessoas distintas também em suas relações, certo? Intratrinitária e extratrinitária. O relacionamento que a Trindade tem consigo mesma, né, essa relação de amor eterno, esse movimento de amor eterno, da eterna felicidade do Pai, que gera o Filho, o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo, nessa processão do Pai para o Filho, do Espírito, de amor eterno, essa doação eterna um para o outro se chama de pericorese, né? É uma ação que nós chamamos de ad intra, para dentro. Mas Deus também, na história da salvação, como vimos, vem ao nosso encontro. É uma ação da Trindade para fora, ad extra, para fora. É o que nós chamamos de trindade econômica. Lembra que eu falei o que significa a palavra economia? Que é cuidar de, arrumar a casa? Então, há esse movimento ad intra, que é o movimento da trindade em si mesma, e esse movimento da trindade para fora de si, que é a trindade econômica. Então, temos aqui a trindade imanente, ou seja, dentro, e a trindade econômica, certo? Isso que é a mesma trindade, não tem diferença, ok? Só que os movimentos são diferentes. E o que Deus pretende tendo esse relacionamento ad extra com o seu povo? É que um dia possamos, pela graça do Espírito Santo em Jesus Cristo, participarmos da vida divina dele, né? São João da Cruz tem uma frase que, se não bem entendida, se torna um pouco perigosa, que diz, né? O que Deus pretende é que sejamos deuses por participação, enquanto ele é por natureza. Deuses com um D minúsculo, claro, né? Significa que o que Deus pretende é que possamos, por Jesus Cristo, pelo Filho, sermos filhos e participarmos assim da natureza divina de Deus para podermos lucrar essa herança que é o céu, certo? Só podemos lucrar essa herança que é o céu se participarmos da natureza divina de Deus. E é esse o objetivo da salvação. Ok? Como eu já falei, Deus tem somente uma única natureza, substância e essência. Em Deus há três pessoas iguais em natureza, distintas entre elas. E as ações de Deus são sempre conjuntas, né? Nós atribuímos, né, ao Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santificador. São relações divinas ad extra, né? Econômicas com o seu povo, na ação da criação, da salvação, da santificação, mas em toda e qualquer ação da Trindade, toda a Trindade participa. Toda a Trindade ela é criadora, toda a Trindade é redentora e toda a Trindade é santificadora. Certo? Então, só para terminar, para deixar claro para nós, né? O Pai, na sua eterna felicidade, antes de todos os tempos, na eternidade, atemporalmente, na sua felicidade, porque Deus é totalmente feliz em si mesmo, ele se basta, né? Ele não criou, olha a heresia, ele não gerou o Filho por uma necessidade ou por carência, mas pela sua felicidade ele gera o Filho, que ele olha o Filho e o ama, e esse amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai gera o Espírito, que é o amor trinitário, né? E ele pretende que um dia nós participemos dessa vida trinitária, certo? Esse Espírito que procede do Pai para o Filho
e que para nós procede do Pai e do Filho, como nós vimos no símbolo niceno-constantinopolitano, mas isso é uma outra história, certo? Então, que Deus nos abençoe, então, que possamos continuar crendo, como a Igreja nos diz, no mistério da Santíssima Trindade, e para lembrar também que nós, quando estamos na graça de Deus, não estamos em pecado mortal, nós somos a habitação da Trindade. A Trindade habita em nós. A Trindade habita em nós. Na verdade, nunca deixa de habitar. Nós que cortamos relações com essa Trindade que habita em nós. Então, peçamos a Deus a graça de sempre reverenciarmos essa Trindade que habita em nós, respeitando-nos, respeitando o nosso corpo, a nossa alma, que é morada da Santíssima Trindade. Esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que não podemos compreender totalmente, mas podemos amar de todo o coração. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até breve.